Olá pessoal, Luiz Carlos Burgos falando, bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. No vídeo de hoje vamos falar a respeito de corrente elétrica num circuito, como que se mede essa corrente elétrica e corrente através do LED, que é um componente que a gente viu num outro vídeo. Então, conforme eu já expliquei para vocês, aqui nós temos um circuito elétrico simples, aonde quando eu ligo a chave vai circular uma corrente e vai acender o LED. Como é que a gente faz para medir essa corrente elétrica? Obviamente usando um multímetro. Agora, isso não é muito usual no circuito eletrônico, você medir uma corrente elétrica. É mais usual você medir a tensão. Por quê? Porque para medir tensão do circuito, basta você conectar as pontas em paralelo com a alimentação do circuito, ou no ponto que você quer medir a tensão. Agora, para medir a corrente, você tem que interromper o circuito e colocar o multímetro no meio do caminho. Dá um pouco mais de trabalho e é meio perigoso, porque lembre-se do seguinte: quando você vai usar o multímetro para medir corrente, ele é um fio, ele é um pedaço de fio, ele funciona como um pedaço de fio. Se você ligar errado no circuito, você queima o multímetro. É como se você colocasse um fio para dar um curto-circuito, o fio quebra ou queima, seja lá o que for, aí o multímetro acontece a mesma coisa. Então vamos ver agora como é que a gente faz para medir a tensão e a corrente nesse circuito. Então, para medir a tensão do circuito, eu vou colocar a ponta de prova vermelha na linha de mais B e a preta no terra. E aí eu tenho uma tensão de 9,2 volts aproximadamente, que é a tensão que está alimentando esse nosso circuito. Se eu quiser medir a tensão nos terminais do LED, eu vou colocar a ponta preta no catodo, onde a tensão é mais baixa, porque o catodo está ligado ao 0 volt. E a ponta vermelha eu ponho no anodo dele. E no LED eu tenho 1,9 volts. Quase 2 volts nos terminais dele. Agora, para medir a corrente é um pouco mais complicado, porque para medir a tensão basta colocar as pontas de prova no circuito sem mexer em nada. Para medir a corrente, eu preciso interromper o circuito em algum lugar. No caso desse circuito, eu posso interromper ele aqui na chave, já que ele tem uma chave. Se não tivesse a chave, eu tinha que cortar o fio aqui em algum lugar. Daí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a ponteira de prova desse multímetro aqui na opção miliamperes, porque esse multímetro aqui ele tem um encaixe só para corrente, só para o medidor de corrente. Coloco na opção de medir corrente. E aí o que acontece? O circuito interrompido aqui. O multímetro vai fazer o papel de um fio para ligar esses dois pontos novamente e voltar a acender o LED. Só que aonde que eu coloco as pontas de prova, já que a corrente que vai passar por aqui é contínua? Eu vou colocar as pontas de prova de tal modo que a ponta vermelha vai ficar ligada no ponto mais perto da linha de mais B. Como essa molinha aqui está ligada direto no mais B, é aqui que eu vou pôr a vermelha. E a preta eu ponho no outro local que eu interrompi. Então a vermelha vai no local mais próximo da linha de mais B e a preta vai no outro ponto. Aí o circuito é completado. Só vou fazer um ajuste aqui nesse multímetro para que ele consiga medir. Olha lá. 34,7 aproximadamente. Percebam como o multímetro completou o circuito e ao mesmo tempo mediu a corrente que está passando por ali. Ó. 34 mais ou menos, quase 35 miliamperes. É a corrente total desse circuito. Então é assim que a gente mede a corrente elétrica que está passando por esse circuito.